Oi, gente. Bora lá, bora começar. Cadê a mulherada? Ó, aparecendo fio branco aqui, misericórdia, hein? Haja tinta nesse cabelo. Oi, pessoal. Bora lá, chama as meninas do grupo. Quem tá aí, manda lá no grupo. Thalita, cadê você? Gente, hoje nós vamos falar sobre identidade. Nós temos um assunto aqui legal, vou esperar mais algumas mulheres chegar. Enquanto a mulherada não entra, eu quero já fazer uma breve introdução aqui com vocês. A Thalita chegou. Compartilha lá no grupo, tá? Para as mulheres entrar. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós conversamos. Todos os dias eu compartilho um devocional, uma mensagem como terapeuta e como pastora. Nós temos em torno de 200 mulheres no grupo do WhatsApp. E ontem eu sugeri para as mulheres lá do grupo da gente fazer essa reunião hoje, essa live hoje, para a gente conversar sobre algum assunto e pedir para elas sugerir, né, dar sugestão de tema. E a Milene, vou esperar a Mi entrar aí, esperar mais mulheres entrar, mas a Milene, ela sugeriu da gente falar sobre identidade. Muitas vezes as mulheres, elas se tornam esposas, mães, e acabam perdendo um pouquinho a identidade. Elas acabam não conseguindo se identificar, se entender. Em alguns momentos tem essa questão bem complexa, que é uma perda de identidade, né? Nós estamos aqui, ó, Carmen Ferreira, Thalita, Josiane, Renatinho, a Mi. Aí a Mi chegou. Mi, eu vou colocar você para participar aqui. Esse pontapé inicial com você, tá? Oi, Mi, Oiê, tudo bem? ouvi? Tô te ouvindo. É porque eu tô com esse foninho aqui, eu não sei se ele funciona direito. Tô te ouvindo bem, sim. Deixa eu só ajustar mais aqui de novo, aqui, porque saiu do lugar. Então, gente, peraí, deixa eu só afrouxar um pouquinho aqui para erguer, para enquadrar mais a. Isso. Então, como eu tinha dito, antes de você chegar, Mi, sobre o nosso Ah, grupo do WhatsApp e a sugestão que você deu uhum, sobre identidade. Eu vou colocar aqui um pouquinho, eu escrevi aqui de uma forma resumida o que você colocou no grupo lá sobre a dica do assunto de hoje. Né? Você colocou assim, que nós vamos perdendo a nossa identidade ao longo do tempo e deixando de ser nós mesmas para ter somente cargos. Né? Muitas uhum, vezes somos mãe, esposa, e pensamos sempre no próximo e esquecemos quem somos. Temos renúncias ao longo do tempo e perdemos a nossa identidade para ser somente o que o outro quer que sejamos. uhum. Então, sobre esse assunto que você sugeriu, eu quero que as outras também possam participar, conforme for tendo comentários aqui, a gente vai vendo. Essa perda de identidade. Mi, eu te conheço há algum tempo, mas a gente ultimamente quase não conversa, faz tempo que a gente não conversa, né? Desde que nós mudamos de Bataia para Nova Andradina. Queria te perguntar uma coisa. Qual a sua idade hoje? Tem 36. 33? 36. Essa sua sugestão, porque assim, a boca fala que o coração está cheio, né? Ah, Geralmente a gente sugere, a gente fala aquilo que está dentro de nós. Então acredito uhum, que você está bem dentro desse momento de sentimento de perda de identidade. É isso?
Tipo, Agora, eu fiz algumas sessões de terapia quando eu estava lá que a minha filha, ela é especial, né, autista. Então tinha um grupo para as mães, né, das crianças que tinham necessidades especiais. Só que aí acabou o grupo, né, era um grupo, assim, com bastante mães, né. Aí foi abordado esse assunto lá, sabe? E depois, assim, sabe, eu comecei a refletir bastante nesse assunto. Que assim, né, porque a pergunta lá foi assim, quem que é a Emilene? Aí, tipo assim, quem que é a fulana, né? E assim, todo mundo ficou sem saber responder. Tipo, a Emilene é a mãe da fulana, é a que trabalha, não sei na onde, sabe? Tipo assim, parece que a gente não sabia se identificar. Ah, eu sou isso, eu tenho tal sonho. Não. Todo mundo começou a falar assim, eu trabalho em tal lugar, entendeu? Aí foi abordado isso, né? Que a gente, ao longo do tempo, assim, a gente vai criando cargos, é a mãe, é a esposa, é a funcionária, é a filha, é não sei o quê, mas a gente esquece do que a gente é mesmo, né? Aí foi abordado isso, eu achei bacana. Aí até legal. esse dia eu coloquei lá no grupo, eu falei, quando que vai voltar, né? A, o grupo de novo? Falei, eu já tô perdendo minha identidade já, hein, gente? Falei brincando lá, né? Aí, só que não tinha previsão de voltar. Que legal, que bacana, Mi. Desde ontem, quando você sugeriu no grupo esse assunto, eu achei muito bacana porque eu passei por um período. É claro, gente, que eu não vou ter todas as respostas aqui, até porque nós somos seres individuais. Cada um de nós temos a nossa história de vida, a nossa trajetória. Cada um de nós temos as nossas experiências. Então, é muito pessoal, é muito individual. Essa pergunta, quem eu sou, esses tempos atrás eu tive um confronto com essa pergunta. Eu vi uma. Eu acho que talvez você também já tenha visto, outras pessoas aqui já vão lembrar disso. Estava tendo um experimento onde um entrevistador perguntava para a pessoa: quem é você? E aí a pessoa começava a falar dos seus cargos, disso que você falou, né? Você colocou como cargo. É uma função, mãe, esposa, né, professora. A gente costuma falar as nossas profissões, as nossas ocupações. Mas quem a gente é de fato? E aí ele falava assim, se tirar... Aí eu vi a história de um homem, né, ele se apresentando, ele falando, eu sou um advogado, eu sou fulano de tal, eu me formei em tal época, falando de todos os certificados que ele tinha. E vou dar um exemplo meu. Ah, eu sou a pastora Melina. Ah, eu sou a terapeuta, né, de TRG. Eu sou mãe, eu sou esposa. Tá, mas e se tirar tudo isso? O que que fica? O que sobra? Qual é a essência? E eu assistindo aquele experimento, isso me fez refletir, pensar em mim, quem eu sou, de fato. E a única coisa que a gente sabe sobre nós é de onde nós viemos e para onde nós vamos. E ainda nem todo mundo sabe disso. Então, na nossa trajetória, tem muita gente perdida, tem muita gente que não sabe de onde veio e tem muita gente que não sabe para onde vai. Isso eu já encontrei essa resposta para mim, sobre mim. Eu vim de Deus, eu vim do coração do Pai. E eu sei para onde eu estou indo, eu vou voltar para lá. Eu sei que esse mundo aqui é passageiro, um dia a gente vai sair daqui. Mas nessa enquanto nós estamos aqui, nós temos uma trajetória. E nessa trajetória que nós estamos vivendo, nós nos deparamos com diversas fases da nossa vida. E aí, para a gente começar aqui a nossa conversa hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Posso trabalhar com você em específico essas perguntas, Mi? Você vai ficar comigo aqui até o final? Porque se fosse em um grupo, né, se a gente tivesse pelo Meet ou, né, pelo Zoom, poderia, num grupo, permitir mais pessoas falar também. Se mais pessoas quiserem comentando aqui, a gente vai lendo os comentários. Mas para a gente começar, eu quero fazer algumas perguntas que aí, conforme eu vou perguntando, a gente vai desenvolvendo o assunto. Se a sua vida fosse, você tivesse que se nomear, né, a sua vida como o título de um livro ou de um filme, qual título você daria para a sua vida hoje?
Ah, eu não sei, não. Sei lá, seria alguma coisa relacionada a ser mãe mesmo, assim. Tipo, né, porque eu sou mãe atípica, então acho que seria alguma coisa assim. Vou responder pra mim. A pergunta como se fosse eu dar um título para um livro, como se fosse um livro. Eu diria que eu estou em construção. Estou aqui de passagem. Hoje eu entendo dessa forma. Hoje eu vejo a vida dessa forma. Como eu estou de passagem aqui. É uma história, é uma caminhada. Ô, Mi, você consegue. Você tem acessível aí um fone de ouvido? Aí fica mais fácil, né? Porque sem o fone fica difícil. As demais aqui, meninas, quem está aqui na live, como seria o título da vida de vocês? Ó, a Thalita colocou aqui uma constante evolução. Legal. Ela já respondeu a vida da forma que eu enxergo também. Constante evolução, trajetória, né? Então, dentro dessa trajetória que a gente está vivendo, quem nós somos hoje? Porque a busca que nós passamos, eu não sei qual a idade da maioria das mulheres que estão aqui, que estão nos assistindo. É claro que existe idades aí bem variadas que costumam assistir os meus conteúdos. Mas vocês já ouviram falar sobre a crise dos 30? Já. A crise dos 30, não necessariamente só nos 30 anos de idade, mas é em torno dos 25 aos 35, 40. Eu acho que algumas pessoas passam dos 30, chegam nos 40 já, assim, ainda nessa crise, e algumas pessoas um pouco mais cedo, né? Então, a crise dos 30 acontece na vida de todos, seja homem, seja mulher, todos nós passamos por uma crise de identidade, como se a gente tivesse dúvida de quem nós somos. Nós encontramos a nossa vida em um momento de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E muitas perguntas vêm, começam a surgir, e é muito conflitante, é muito doloroso. Eu lembro que eu passei pela crise dos 30, não sabia, não tinha preocupação, não sabia como. Eu superei, eu consegui virar essa página, mas eu acredito que, como nós estamos em evolução, como nós estamos em construção, essa crise, ela não veio para matar a gente. Mas, infelizmente, na época da crise, a gente pensa que vai morrer. Né? A gente pensa que a vida não vai dar certo, que está tudo errado, parece que está tudo fora do lugar, tudo bagunçado. E aí, dentro das perguntas que eu quero fazer para vocês, eu quero que vocês participem aqui, me respondendo. A mulher que você era, aliás, a criança, a menina que você era lá nos seus 10, 12 anos de idade, 15 anos de idade, se essa menina visse quem você é hoje, o que ela diria, o que ela pensaria de você? Já parou para pensar? Medita aí. Eu fico pensando como que a Melina, de 15 anos de idade, iria enxergar a Melina de hoje, de 42 anos de idade. E aí eu peço para você refletir sobre isso. Pensa aí como seria para você, lá no passado, se você pudesse fazer uma projeção para o futuro e enxergar quem você é hoje. Como seria? Quem quiser responder, pode falar aí, tá? A me desligou a câmera. E aí, gente? Como seria
para vocês? Ô, Miss, você conseguir sair daí da live, deixar outra pessoa entrar também. Quem quiser entrar, gente, pede para entrar aí, tá? Se alguém quiser entrar para compartilhar a tela comigo, pode entrar e dar sua opinião, tá? E a pergunta é: será que a pessoa que você é hoje não teve uma evolução? Quando nós estamos passando pela crise, a crise dos 30, 35, 40, ou antes um pouco, 20, 25, é aquele momento que você se vê sem identidade, você não sabe quem você é, você não sabe o que você está fazendo, para onde vai. Todos nós passamos por isso, todos nós enfrentamos momentos de crise. E o que nos faz chegar nesse momento de crise é muitas vezes a gente observar uma expectativa frustrada, aquela sensação de, ai, parece que não está dando certo, e parece que você vê as pessoas à sua volta, tá todo mundo dando certo, todo mundo funcionando direitinho, mas parece que a sua vida está atrasada, parece que você não está conseguindo se encaixar, parece que você não conseguiu se encontrar profissionalmente, parece que você não conseguiu se encontrar, talvez na questão sentimental, em relacionamento. Talvez você vê as suas amigas sendo mãe e você ainda não tem filhos. Então são vários os motivos pelo qual as pessoas elas se veem sem identidade, porque elas criam uma comparação. Infelizmente, existe muita cobrança da sociedade em cima de padrões e às vezes nem sempre a gente se enquadra naqueles padrões. Por exemplo, tem mulheres que às vezes com 30, 40 anos ainda não se casaram. Elas estão trabalhando nas suas vidas profissionais, elas estão se realizando profissionalmente, mas quando elas olham para a questão sentimental, ainda não casei. Parece que é um fardo isso, parece que é um peso, é uma obrigação de cumprir com esse papel diante da sociedade. Eu tenho que casar, eu tenho que arrumar alguém, eu tenho que achar alguém. E aí é onde muitas pessoas se casam com a pessoa errada no tempo errado. Mas existe a pessoa certa para casar? A pessoa certa para você casar não é uma pessoa perfeita, não existe uma pessoa perfeita. Mas é uma pessoa que você consegue enxergar as qualidades e que você consegue ver também os defeitos e ver se você vai conseguir conviver com aqueles defeitos. Porque defeito todo mundo tem. Então, quando você encontra alguém que você gosta, que você se identifica, que você consegue construir uma amizade, um relacionamento, e você consegue enxergar os defeitos dessa pessoa e saber que você vai suportar esses defeitos, aí sim você encontrou alguém para casar. Agora, nem sempre você está preparada e não vai casar com qualquer pessoa. Só que existe uma cobrança. E aí, quando você fica se comparando com outras pessoas, porque a minha amiga casou e já tem filhos e eu ainda não tenho. Tá, mas qual é o teu padrão de referência? Você ficar olhando as pessoas que estão à sua volta? Então, essa perda de identidade tem muito a ver com comparações. E aí, segunda pergunta, quais expectativas que você sente que deveria ter cumprido e não cumpriu ainda? Talvez você se cobra, talvez você tenha uma expectativa. E você não pode confundir quem você é com aquilo que você não realizou ainda. Então, aquilo que você não realizou ainda na sua vida, você pode colocar como meta, você pode colocar como objetivo de vida, mas isso não pode definir a sua identidade. Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa infeliz porque eu não casei ainda. Ou porque eu me casei muito cedo, tive filhos muito cedo, vejo minhas amigas prosperando, vejo minhas amigas se realizando profissionalmente, mais uma vez, seguindo modelos e se comparando com pessoas. Então, a comparação, ela se torna dolorosa. Você se comparar com alguém para se inspirar em alguém e seguir o exemplo da pessoa em determinados momentos, tudo bem, beleza. Todos nós precisamos ter referências, todos nós precisamos ter bons exemplos a ser seguido. Só que quando esse método de comparação
começa a te machucar, te ferir, isso não é legal, não é saudável. Então não há necessidade de você ficar se comparando. Talvez você pensa nas expectativas que ainda não se cumpriu na tua vida, tudo bem de você pensar, tá tudo certo sobre isso, mas o que você está fazendo para colocar isso em prática? A crise dos 30, essa crise de identidade, tem muitos questionamentos. Esses questionamentos, por mais que sejam dolorosos, eles fazem parte do nosso processo de crescimento. Então, não tem como a gente falar assim, eu quero passar os 30, 40 anos e não ter crise. Não existe isso. Todos nós, em algum momento, nós temos essa crise de identidade. E nós estamos falando de identidade hoje. Essa crise de identidade tem a ver com comparações, tem a ver com frustrações, tem a ver com projetos não realizados, com expectativas não cumpridas. Você passar por essa crise e ter milhões de questionamentos é normal, é saudável. Só que você não pode morrer nisso. Esses questionamentos, eles têm que servir de trampolim para você passar para a próxima fase na sua vida. Quando a Mi colocou no grupo lá a sugestão sobre falar sobre identidade, que nós assumimos várias funções durante a vida, mas nós precisamos entender quem nós somos. Eu acho que essa busca por uma identidade é uma busca que todo ser humano tem. Isso faz parte da nossa alma, da nossa existência. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim, os meus pais projetaram em mim uma expectativa que eu tinha que ser a cópia da minha irmã, a continuação da minha irmã, continuidade. Então, nós temos uma busca por ser indivíduos individuais. Nós precisamos ter a nossa identidade própria. Então, as comparações, elas são boas para fazer a gente mudar de nível. Só que muitas vezes as comparações fazem a gente ficar segue um aqui, segue outro ali, e fica buscando repetir padrões das pessoas e perdendo a nossa essência, aquilo que nós realmente somos. Então, nós temos que procurar entender quem nós realmente somos. Buscar dentro de nós essas respostas. Terceira pergunta. Que parte da vida atual você sente que não te representa mais? Porque assim, gente, é gostoso a gente lembrar da infância, quando a infância foi boa, é óbvio, né? É gostoso a gente lembrar de quando era criança, que brincava até tarde, que chegava em casa sujo, cansado. Tem muitas coisas boas para lembrar. É claro que tem muitas coisas negativas. Eu, como terapeuta, eu falo o quanto eu atendo pessoas com traumas de infância, com problemas na infância, que é doloroso. E em meio às lágrimas, em meio às feridas que a pessoa carrega do passado, da infância, ela carrega coisas boas também. Ela carrega boas lembranças. E é bom lembrar, só que aquilo que é doloroso precisa ser lembrado, precisa ser tratado. Nós precisamos tratar aquilo que é doloroso. Só que tudo aquilo que nós vivemos já passou. Entende? A gente vive as dores e a gente vive as alegrias dos momentos que a gente já viveu. A menos que a pessoa tenha perdido a memória. Mas quando nós carregamos memórias, nós temos dentro de nós memórias boas, memórias ruins. Mas todas as fases passaram. Nós estamos vivendo uma nova fase. Em todo o tempo, nós estamos vivendo novas fases. Lembra quando você estava no jardim de infância? Depois você passou para... No meu tempo, gente... Quem tá por aí, que é do meu tempo, levanta a mãozinha aí. No meu tempo tinha a quinta série, né? Era série, quinta série, sexta série, sétima série, oitava, nona. Nona não tinha, no meu tempo era só até a oitava. Quando eu tive que passar da quarta série para a quinta série, parece que era um monstro. Aquilo era muito, muito difícil, muito ruim. Era passar para uma nova fase. É assustador entrar numa nova fase. E aí quando entra na adolescência, também é assustador. Quando chega na fase adulta, só que hoje nós olhamos para trás, a gente tira de letra aquilo que nós vivemos, porque nós já passamos. E aquilo que nós passamos, nós adquirimos experiências. Então, existem coisas na nossa vida que já passou, e coisas que nós já deixamos para trás, que não somos mais. Você lembra na sua adolescência qual músicas, né, que você gostava de ouvir?
Você lembra que tipo de conversa você gostava de ter com seus amigos e amigas? As conversas não são mais as mesmas. Eu tenho uma amiga aqui que entrou aqui na live, a Josi, né? A Josi é lá de Dourados, né, Josi? Deixa eu ver se ela tá aqui, ela tá no grupo lá. Então, a Josi, ela é do meu tempo de adolescência. As conversas que a gente tem hoje não tem mais a ver com aquele tempo. Porque nós estamos vivendo uma nova fase, nós passamos, nós evoluímos. Quando nós falamos da crise dos 30, parece assim que é aquela angústia de eu não sou mais criança, não sou mais adolescente, mas também não tenho ainda tudo o que eu precisava conquistar. Parece que é uma crise existencial que a gente queria que tudo já estivesse pronto. Só que, na verdade, gente, a gente vai passar uma vida inteira aqui, a gente nunca vai estar pronto. Nós estamos em construção, nós sempre vamos ter coisas para aprender. E nas fases que a gente vai vivendo, quem aqui gostaria de voltar ao passado e viver uma fase anterior? Levanta a mão aí. Quem gostaria? Eu não tenho saudade. Eu gosto de lembrar, tenho uma nostalgia, gosto de lembrar de todas as fases que eu já passei, que eu já vivi, mas eu prefiro a fase que eu estou hoje. Eu sei que vou passar por outras situações. Eu sei que vou passar por outras fases. A Thalita falou, eu não. Você não tem saudade, não? Eu gosto da fase que eu estou vivendo agora. Então, uma pessoa, quando ela viveu algo muito bom no passado e hoje a vida dela está muito ruim, ela quer viver no passado, ela gostaria de voltar, porque ela se prendeu a uma fase boa e ela não está conseguindo evoluir nessa fase que está vivendo. Então, quando a gente consegue solucionar os problemas atuais e romper com as barreiras, a gente evolui, a gente cresce. Então, essa fase, por mais que seja uma fase de questionamentos, esses questionamentos eles vão te fazer crescer. Você olhar para a tua vida, mesmo que seja com dor, em alguns momentos de comparação, como eu falei, a comparação pode te impulsionar a viver uma nova fase, uma fase boa, buscar uma solução. Ah, eu não estou ganhando tanto de dinheiro que eu queria ganhar. Por quê? Buscar respostas. Ah, o meu casamento não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Por quê? Qual é a raiz do problema? O que eu preciso mexer para melhorar aquilo que eu tenho? Sempre tem como melhorar. Nós podemos melhorar os nossos relacionamentos, nós podemos melhorar a nossa aparência, nós podemos melhorar a nossa renda, nós podemos melhorar o casamento. Sempre nós podemos melhorar, nós podemos evoluir. Então, quando a pessoa ela se vê numa situação difícil, que ela precisa dar um próximo passo, ela precisa evoluir, mas ela se sente perdida, aí ela entra nessa crise de identidade. Então, independente, eu falo por mim, assim, eu olhando a minha trajetória, eu me casei cedo, tive os meus filhos bastante cedo, né? Eu tive meu primeiro filho com 17 anos, recém tinha feito 17 anos, e vivi para a maternidade. Eu me entreguei para a maternidade. Depois, logo tive a Thalita, está aqui com a gente aqui na live, minha filha do meio. Depois, eu tive a Tawane. Então, durante um bom tempo da minha vida, uns 10, 15 anos da minha vida, eu vivi para a maternidade. Teve momentos de crise, teve momentos de dor, de questionamento, de olhar amigas que não tinham se casado, que estavam estudando, que tinham se formado, que estavam ganhando bem, que tinha comprado carro, que tinha... Entende? Então, assim, ao mesmo tempo que eu olhava, eu gostava daquilo que eu estava vivendo, eu me comparava e eu entrava na dor. E às vezes a gente se compara, a gente entra na dor e a gente não sabe que a outra pessoa às vezes está se comparando com a gente. Às vezes tem outras pessoas que estão em um outro nível, em um outro momento, em uma outra fase, e elas olham pra gente e falam, nossa, olha lá, a Melina casou, a Melina teve filhos, olha que bonitinho os filhinhos dela. Hoje, gente, eu tô vivendo uma fase maravilhosa da minha vida. E eu olho pro passado, eu vejo que todas as fases foram boas, mesmo com os seus contratempos, mesmo com as suas dores, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Financeiramente, a gente sendo mãe, a gente não tem tantas
tantas condições e nem tanto tempo, nem financeiro para cuidar de si. A maternidade exige da gente, principalmente quando a gente casa cedo e ainda não tem uma vida profissional estabelecida. Então são escolhas, não tem como tudo ao mesmo tempo. Quando eu tinha 17 anos, quando eu me casei, ó, a Thalita colocou aqui, é uma mãe maravilhosa. Então, ó, a Mi colocou aqui, eu gosto mais da Mi que me tornei hoje. Que bom, isso é ótimo. Se tiver alguém aqui que não gosta da fase que você está vivendo, procura usar esses questionamentos para mudar de fase, para resolver esses conflitos, o porquê, o que precisa ser mudado, o que precisa mexer. Então, assim, não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Aos 17 anos, eu fiz uma escolha. Eu escolhi o casamento, eu escolhi a maternidade. Naquele tempo, eu me cobrava, gente. Eu olhava as minhas amigas tendo uma vida profissional, né, buscando pela produtividade, tendo uma renda financeira. E eu olhava para mim e falava, meu Deus, eu sou só uma mãe. E às vezes eu me frustrava pela comparação, a dor da comparação me fazia mal. Só que aí quando eu olhava para os meus filhos, tão bonitinho, gente, eu sou apaixonada pela maternidade. Eu amo os meus filhos. E sempre curti muito cada momento. Então eu tive que fazer escolhas. E aí o tempo passou, eles cresceram. Gente, eu vejo que quando a gente abre mão por um período, tá? A maioria das mulheres que estão aqui precisaram disso em algum momento. Abrir mão da sua vida profissional, abrir mão de certas coisas. Ah, eu deixei de ir numa festa porque meu filho estava doente. Muitas renúncias. Aquilo que a Mi falou lá no grupo, né, Mi? Renúncia, muitas vezes a gente renuncia. E é necessário. Essas renúncias são necessárias em determinados momentos. E quando a gente renuncia, é doloroso. A gente olha pra gente e a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Aqui a Josi colocou assim, eu também amo os meus filhos. E agora a netinha. Ai, Josi, eu tô passando por isso também. Agora eu tenho netos também. Agora eu tenho a minha netinha linda, maravilhosa, Aurora, e meu netinho Tiaguinho, da Thalita, né, que tá aqui com a gente. Mas olha, cada fase é top demais. Cada fase é boa. Tem os seus contratempos? Tem. Toda fase tem o seu lado ruim. Toda fase tem o seu lado difícil. A gente que é mãe, às vezes, que começou cedo, como eu, que muitas vezes nós passamos por dificuldades financeiras com crianças dentro de casa, às vezes a gente abre mão de uma tinta de cabelo, ó, tá branco aqui, ó. Mas isso aqui, esse branquinho aqui, não é nada não, isso aqui, a tinta tá ali, é só pintar. Mas eu já tive tempo da minha vida de não ter condições financeiras, ou estar no período da gestação, não poder pintar o cabelo. Então, assim, a gente renuncia a certas coisas para ter outras coisas, mas todas elas são importantes, cada uma no seu tempo. Eu poderia ter invertido a ordem, eu poderia ter cuidado primeiro da minha vida profissional e depois do meu casamento e família e filhos? Sim, muitas pessoas fazem isso. Só que eu optei naquela época e não me arrependi, não me arrependo, dou graças a Deus por isso, porque hoje eu tô com 42 anos e já tenho os meus netos, entende? Então hoje eu tô assim, ó, linda, maravilhosa e já sou vovó. Só que para chegar no estágio que eu estou hoje eu tenho focado na minha vida profissional, na minha vida ministerial, hoje eu tenho conseguido me realizar nessas áreas, só que lá no passado eu vivi para a maternidade. E por muitas vezes eu me frustrei pela comparação. Mas aí quando eu olhava para a carinha dos meus neném, eu falava, gente, eu estou no lugar certo, eu amo isso. Por mais que eu tenha limitações financeiras, eu amo isso que eu estou vivendo. Então, o que eu quero dizer, para simplificar, para resumir o que eu quero te dizer, a nossa vida ela é uma trajetória. Na trajetória que a gente tem, a gente precisa desfrutar o caminho. Esse é um tema, uma frase falada pelos legendários, e uma coisa que eu sempre tive comigo, mesmo antes de ouvir os legendários falando, desfrute o caminho. Então, dentro da nossa trajetória, nós vamos ter momentos
fragmentados, momentos como a Bíblia mesmo diz, há tempo para tudo. Há tempo para casar, há tempo para separar, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para tudo. Mas seja qual for o tempo que você está vivendo, vivo hoje. Desfrute o caminho. Não fica achando que a sua identidade tem a ver com as coisas. A sua identidade não tem a ver com patrimônio, a sua identidade não tem a ver com o que as outras pessoas estão fazendo. Procura investigar a sua essência, olhar para dentro de si. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, ó. Hoje eu entendo porque eu tenho medo do novo e me sinto tão insegura, a Tânia colocou. Tânia, você se sente insegura, tem medo do novo? Pode estar vinculado a traumas, a pancada que você já levou. Então, sempre que você vai viver uma experiência nova, ela pode estar vinculada ao medo por coisas que você viveu. Porque se a nossa vida fosse só coisas boas o tempo todo, ninguém teria medo de nada. Os medos, eles são gatilhos, eles são, na verdade, dispositivo de segurança. A gente se blinda, né? Eu tenho medo de que aconteça coisas ruins, porque talvez eu já vivi experiências ruins. O medo é um sentimento importante, ele faz parte da nossa vida. É uma emoção importante, porque quando você tem medo, você se cuida, você evita de passar por coisas que você já passou no passado. Só que você não pode viver preso. Aqui diz assim, a Thalita colocou assim, ó, eu renunciei muita coisa e o que eu mais gostava que era jogar vôlei, né? Hoje eu não quero ir porque eu amo estar com o meu neném. Verdade, gente. Ó, a Thalita, minha filha que tá aqui, ela sempre gostou de jogar vôlei, sempre. E depois que ela engravidou, já não podia mais estar nos treinos, não podia. A maternidade, ela tira um pouquinho a gente daquilo que antes era o nosso foco. Só que se por um lado tira algumas coisas, por outro nos acrescenta outras coisas. O quanto é bom, né? Olhar, acordar de manhã e ver aquela carinha sorrindo pra gente. E o cheirinho, gente, morro de saudade do cheiro dos meus neném. A vantagem é que hoje eu tenho os netos, né, para cheirar, mas eu sei que eles vão crescer também, mas aí vem outros netos. A Mi colocou aqui, ó. Eu sempre quis ser mãe, ser dona de casa, cuidar dos meus filhos, marido. Então eu me sinto realizada hoje, apesar de estar separada do marido, mas temos uma boa relação de família e amizade. Ok. Mi, nem todas as mulheres hoje casadas desejaram estar casadas. Nem todas desejaram ser mãe de família. Algumas se tornaram no susto ali, aconteceu, a vida foi rolando, foi acontecendo. Muitas hoje estão vivendo uma vida que elas falam, eu não escolhi isso para mim, eu não queria que fosse assim, eu gostaria de voltar atrás. E não tem chance de voltar atrás, não tem como deixar de ser mãe. Não tem como você se tornar mãe e falar, me arrependi, não quero mais não, vou devolver. Não tem como devolver, entende? Então, assim, vai passar. Se você tem dificuldade porque você se sente frustrada por outras coisas que não conquistou, vai chegar o tempo. Eu voltei a estudar depois que os meus filhos cresceram. Há pouco tempo, gente, há pouco tempo que eu digo, de 6 anos para cá que eu consegui fazer uma faculdade de teologia, que foi a primeira formação que eu tive. Depois eu fiz a formação da TRG, que é essa terapia que eu trabalho, terapia de reprocessamento generativo. Fiz outros cursos profissionalizantes. Hoje que eu tenho focado mais, eu tenho mais bagagem, mais entendimento para o meu ministério, né, meu chamado pastoral. Então, assim, a gente vai se desenvolvendo, principalmente depois que os filhos batem as asinhas do ninho. Mas o tempo que eu estava sendo mãe e dona de casa era o tempo que não vai voltar, mas eu tenho saudade. Então é por isso que eu falo assim, ó, desfrute o caminho, onde você está, qual a fase da sua vida que você está. O que já passou que não cabe mais? Hoje eu não preciso mais acordar de madrugada para cuidar de neném vomitando, com febre. Entende? Hoje eu vejo os meus filhos passando por isso, mas é deles, é a vida deles. O bom de ser vó
isso, a gente pega, a gente cheira, a gente beija, abraça, vai passear, depois devolve o pai para a mãe. Né? Por muito tempo eu levei os meus filhos para minha mãe, para o meu pai, e ficaram lá um dia, 2, 3, depois eu pegava de volta. A responsabilidade era minha, a responsabilidade é do pai e da mãe. Então hoje eu estou vivendo uma fase boa, de curtir, mas devolver. A hora que tem que devolver, eu devolvo. Né? E o tempo não volta. A gente tem que desfrutar o momento que a gente está vivendo. Se eu não tivesse curtido, como eu vejo, infelizmente, gente, eu tenho amigas que falam assim, eu não lembro muito dos meus filhos quando era criança, porque eu não tinha tempo, ficava com a babá, eu saía para trabalhar. Infelizmente, gente, é um tempo perdido, não volta, não tem como voltar. Eu aproveitei cada minuto dos meus filhos, eu sempre abracei muito, beijei muito, cheirei muito, brinquei bastante, corrigi quando tinha que corrigir, passou, cresceram. Missão cumprida. Meus filhos estão criados agora e tenho orgulho deles, mas o tempo não volta. Eu tenho saudade, aquela nostalgia, aquela lembrança, mas o tempo não volta. Então, qual fase você está vivendo? Para as mães que estão aqui, que tem neném pequeno, que tem criança pequena, aproveita esse momento. Não fica assim, meu Deus, eu não sei quem eu sou, eu perdi minha identidade, é o meu cabelo. Não! Aproveita o hoje, viva o hoje intensamente, olhando para aquilo que é bom. Não fica se comparando. Quando você fica se comparando, você fica se martirizando, se machucando, tendo dúvida da sua identidade. Gente, a nossa identidade é uma constante evolução. Você não é mais aquela menina de 15 anos de idade. A tua mentalidade não é mais aquela. Esses tempos atrás, uma moça, uma recém-casada, né, uma jovem senhora recém-casada, me mandou uma mensagem assim: eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu estou em depressão, estou grávida, eu acho que eu estou entrando em depressão porque eu tenho medo de como vai ser, eu não queria estar grávida agora, eu queria cuidar mais da minha vida profissional, eu queria viver mais tempo no meu casamento sem ter filhos, e agora não sei como que vai ser, a minha vida não vai mais ser a mesma. E aí eu mandei um áudio para ela dizendo, realmente, a sua vida não vai mais ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma, você nunca mais vai ser aquela menina solteira, tua mentalidade muda, a nossa vida muda. A gente nunca mais vai ser criança, a gente nunca mais vai ser neném. A gente nunca mais vai ter 12 anos de idade. E assim com a maternidade. A sua barriga vai crescer, vai se desenvolver, seu nenenzinho vai nascer e você vai viver coisas novas e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Ela estava assustada com a maternidade, ela estava com medo do que vinha pela frente, achando que poderia ter curtido mais a fase anterior e de repente se viu nessa fase atual. E o tempo não volta, não tem como voltar. Então, em vez de ficar ali, meu Deus, e agora? Eu não queria estar nessa fase. A vida é como um jogo, um videogame, que você passa fases. Cada fase é um pouquinho mais difícil que a outra, mas faz parte. Eu lembro quando era criança, eu gosto de dar esse exemplo, que eu lembro que eu jogava lá o Super Mario Bros. Quem aqui já jogou o Super Mario Bros? Tem gente aí que não sabe o que é o Super Mario, o jogo do Super Mario. Ele tinha fases, as fases iniciais eram mais fáceis. Conforme a gente ia passando, o jogo ia ficando difícil. Porém, quando a gente já estava lá na fase 3, na fase 4, tirando de letra aquela fase ali, quando a gente voltava e tinha que fazer a primeira, era tão simples. Porque a gente já tinha pegado prática naquilo ali, era fácil. Hoje, pra gente, olhar para o passado e falar assim, quando era criança era fácil? É simples, porque a gente já passou. Entende? Então, toda fase é boa, toda fase tem seus desafios, mas toda fase nos prepara para a próxima. E se você já mudou de fase, mesmo que foi no supetão, tipo, meu Deus, eu casei sem planejamento, tô aqui nessa vida. Mudou de fase, viva o hoje. Procura resolver, procura viver essa nova fase. Amava jogar. A Mi também, jogava Super Mario Bros. E a gente vai pegando prática, a gente vai pegando jeito.
A vida é um jogo. E quando a gente passa de fase, não adianta a gente ficar se lamentando. Ai, meu Deus, eu não queria estar nessa, não. A fase anterior não tem mais graça. Não tem. Passou. Esses dias a Thalita machucou jogando vôlei, né? Mesmo agora, depois que ganhou o neném e tal, ela se machucou jogando vôlei. E aí ela falou assim pra mim, mãe, já nem ligo tanto mais assim por, nossa, se eu tivesse 15 anos e tivesse torcido meu joelho desse jeito que eu torci dessa vez, eu ia estar chorando, me descabelando. Hoje eu já não me importo tanto, hoje eu já prefiro ficar em casa com meu neném. Entende? Então ela virou a fase. A fase anterior já não importa tanto. A fase anterior já não é mais tão importante. Então a gente viveu hoje em busca da nossa identidade. A nossa identidade ela não está pronta. A nossa identidade ela está constantemente em construção. Nós estamos em construção, ok? 4. O que você está começando a valorizar mais agora do que antes? Já parou para pensar nisso? Tem algumas coisas que a gente valoriza mais agora. Por exemplo, eu olhando para o passado, eu aproveitei muito os meus filhos, mas tem alguns momentos que eu falo, poxa, eu poderia ter aproveitado mais. Eu poderia ter brincado mais, eu poderia ter dado mais tempo para eles, eu poderia ter feito melhor. Entende? Então, assim, algumas coisas, quando a gente passa para a próxima fase, a gente começa a valorizar coisas da fase anterior. E isso se chama aprendizado. Então, o aprendizado, ele está constantemente nesse processo de evolução que a gente está vivendo. Então, a nossa identidade está em construção. Independente, se você, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou uma simples dona de casa. Seja a melhor dona de casa. Ah, eu sou uma simples mãe. Seja a melhor mãe do mundo para o teu filho. Aqui a Thalita colocou, valorizo muito o tempo, pois passa rápido essa fase. E realmente, gente, a gente olha a foto, né, Thalita? A gente olha a foto do Tiaguinho que nasceu. Ele tá com 10 meses. Gente, a gente não lembra mais. Tem coisas que os meus fase dos meus filhos, quando era pequeno, que eu falo, meu Deus, eu nem lembro dessa fase. E agora eu tô revivendo com os meus netos. E aí a gente passa a valorizar coisas da fase anterior. O que você viveu no passado que hoje você valoriza mais? Que hoje você fala, se eu pudesse voltar atrás, eu iria aproveitar mais. Então tem coisas que a gente vai dentro do aprendizado, aprendendo a valorizar coisas que antes não via tanto valor. Quando nós nos tornamos mãe, a gente valoriza mais a nossa mãe. Porque a gente começa a entender como mãe. Porque antes a mãe da gente era muito chata. Ah, minha mãe briga com tudo, minha mãe não deixa nada. Aí depois que a gente se torna mãe, a gente fala, mãe, obrigado, porque não deixou eu fazer tudo que eu queria do jeito que eu queria. A gente começa a valorizar mais. Eu estava essa semana passada cuidando da minha mamãe, né? Tiramos umas fotos lindas, eu e ela, estava cuidando dela. Gente, o quanto é gostoso. Hoje eu vejo assim, eu sinto saudade dos meus avós que eu já perdi, e aí eu valorizo mais os meus pais, que eu falo, eu preciso aproveitar enquanto eu tenho eles, porque hoje eu sinto a dor da saudade dos meus avós, que talvez na época que eles estavam vivos, não era tão importante para mim. O tempo de qualidade com eles, talvez na época não era tão importante. Eu curti muito os meus avós, mas eu sinto saudade, eu acho que eu poderia ter curtido mais. Entende? Então, quando a gente muda de fase, a gente vê que em fases anteriores poderia ter sido melhor. A gente poderia ter aproveitado mais. Né? A gente poderia ter valorizado mais. Então, vamos olhar para a próxima fase e vamos valorizar o que a gente tem agora. Então, a gente usa a fase anterior para aperfeiçoar essa fase de agora, melhorar essa fase de agora e nos preparar para a próxima fase. Aproveitar mais agora. Tá? Quinta pergunta aqui. Qual versão de você mesma você está deixando para trás? Existem coisas que a gente fazia que hoje a gente não faz mais, porque nós aprendemos. O nosso comportamento, ele pode ser melhorado. Então, tem coisas que eu fazia, que eu falava, que eu fiz, que hoje eu renunciei, eu deixei de lado, não quero mais. E nisso eu vou construindo a minha identidade. Por isso que eu falo, nossa identidade não está pronta.
Nossa identidade é uma constante evolução. Quando você para e você faz essa pergunta, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas são importantes, mas elas não podem ser feitas para frustração. Ai, meu Deus, eu sou um lixo, quem eu sou? Essa crise existencial. Todo mundo passa por essa crise existencial. Essas perguntas são importantes, mas elas não são cruciais. Essas perguntas são importantes para te moldar para a próxima fase, para você se aperfeiçoar, mas elas não são para te matar, para você se deprimir e falar, eu quero morrer por causa disso. Não. Se questione, sim, olhe sempre para você. Olha sempre para dentro de você quem você é, tá? Próxima pergunta, próxima e última para a gente já encerrar. Qual decisão sua recente que foi um ato de coragem? Qual foi a decisão que você tem tomado? Quais decisões você tem tomado que você fala, nossa, eu estou me tornando corajosa, eu estou crescendo, eu estou tendo maturidade, eu estou aprendendo. Então, porque hoje você está desenvolvendo a habilidade de resolver problemas. Isso se chama maturidade. A maturidade, ela vem com o tempo. Não tem como você pular etapa. Nós não temos... Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Há 10 anos atrás, eu não tinha o conhecimento, a maturidade, a força que eu tenho hoje. Então, existem coisas hoje que nós estamos vivendo, não importa a sua idade, outra crise que as pessoas passam, além da crise dos 30, a crise dos 30, ela tem muito a ver com vida profissional e familiar. E quando chega lá na fase dos 60, 70 anos, começa a ter uma nova crise também, de, meu Deus, estou chegando ao fim, o que eu construí, o que eu deixei como legado? Alguns questionamentos. E muitas pessoas, elas chegam numa fase da vida, lá na fase dos 60, 70 anos de idade, principalmente quando se aposentam, elas passam por uma crise também, de achar que acabou, a vida não tem mais sentido. Gente, aí que começa, cada fase que termina, começa uma fase nova. Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é isso. Cada fase que você está encerrando, você está fechando um ciclo para começar um novo ciclo, uma nova fase. Meus filhos estão casando. Meus filhos estão saindo do ninho. Aquela crise. Uma hora a gente pode falar sobre a crise do ninho vazio. Muitas mulheres passam pela crise, pela síndrome do ninho vazio. Isso é doloroso. Só que é um fechamento de um ciclo, não é o fim da tua vida, é o início de uma nova fase. Então vale a pena, gente. A gente não pode olhar o encerramento de uma fase como um luto. Eu vou morrer agora porque está acabando essa fase da minha vida. Está acabando essa fase, mas está começando outra. Muitas pessoas, elas chegam na fase, na terceira idade, elas se aposentam e elas acham que acabou. Não presta para mais nada. Não, agora começou uma nova fase. Eu lembro quando os meus pais aposentaram, eu falei, agora bora viajar, bora bater perninha, passear, fazer coisas que não tinha tempo de fazer enquanto tinha que trabalhar. Entende? Então a gente fecha um ciclo, a gente inicia um outro ciclo. Todo ciclo, toda fase tem o seu lado difícil, o seu lado ruim, mas tem o lado bom, um novo tempo, um novo aprendizado, um novo processo, um espaço para novos aprendizado, novo conhecimento. Então, gente, quero deixar uma mensagem final aqui para vocês, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos. Nós precisamos descobrir o nosso propósito. A nossa identidade tem muito a ver com o nosso propósito. Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? O que você está aqui para quê? Eu já cumpri um monte de propósito na minha vida. Um deles, que eu tenho muito orgulho, foi ter criado os meus filhos. E agora eu tenho um propósito, um objetivo novo. Curtir os meus netos. Quando meus netos crescerem, eu quero conhecer meus bisnetos. Entende? Então, cada fase que a gente vai passando, a gente tem que ter propósito. Enquanto você não tem propósito, você fica perdido sem identidade. A identidade
Não é uma coisa que vai cair do céu, não é aquele documento que você registra lá na delegacia quando você vai fazer a sua identidade. Hoje em dia as crianças já saem do hospital com identidade, né? Não é esse documento, não é esse número que serve para o governo. Identidade tem a ver com a sua personalidade. E personalidade não vem pronta, é uma construção. Quem você está em construção. Então, cada fase que você está vivendo, desfrute dela, desfrute o caminho, cada momento que você está vivendo, tá? Então, cada mulher, ela está em um tempo diferente da caminhada. Tem adolescentes aqui, tem jovens mães, mulheres recém-casadas, vivendo as primeiras crises de casamento. Faz parte, faz parte. Todo casamento no começo não é fácil. Não tenho saudade do meu casamento no começo, porque meu casamento ele evoluiu muito, hoje é muito melhor do que antes. Cada fase que a gente passa, a gente consegue tirar aprendizado e melhorar, ou pior, a gente se separa logo. Mas graças a Deus nós conseguimos vencer as batalhas e melhoramos. Então não tenho saudade daquele tempo. Mas todas nós estamos em momentos diferentes da nossa caminhada. Tem mulheres aqui que têm muito mais experiência do que eu, que já viveu muito mais do que eu, que já pode me aconselhar em muitas coisas, porque já passou, entende? Mas todas nós estamos atravessando juntas, nós temos uma caminhada onde nós podemos compartilhar umas com as outras. Então, esse grupo que eu formei lá no WhatsApp, por enquanto, eu estava compartilhando algumas coisas, mas eu quero sempre estar trocando uma ideia com vocês, tá? Eu tenho propostas para fazer para vocês, para a gente estar trocando conhecimento. Eu quero aprender com vocês e também tenho muitas coisas para ensinar, tá? Então, nós estamos atravessando juntas. Então, não é o fim, mas é o começo de uma nova fase. O que você está passando é o começo de uma nova fase, tá? E para encerrar, descubra o seu propósito e dê sentido para essa nova fase que você está vivendo. Você precisa dar sentido. Não espera que os outros venham te completar e te preencher. Ah, mas o meu filho casou, a minha filha casou, meu filho foi morar no exterior e agora eu estou me sentindo sozinha aqui. Vai caçar o que fazer. Vai procurar o que fazer. Seus filhos já bateu as asas do ninho, deixa eles ir viver a vida deles. Ah, mas vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai para academia, inventa alguma coisa, vai fazer um artesanato, vai fazer um crochê, vai fazer um novo curso de crochê, vai vender crochê na Shopee. Ah, mas eu não sei, aprende, ninguém nasce sabendo. Faça dar sentido, traga sentido para essa nova fase que você está vivendo. Então, é sobre isso. Identidade tem a ver com propósito. Qual é o teu propósito? Você às vezes fica preso a uma fase que você viveu e não consegue viver essa nova fase que está agora. Então, dê sentido a essa fase que você está vivendo. Descubra o seu propósito e faça dar certo. Ah, mas se eu cair e me machucar? Levanta, limpa o joelho, sacode a poeira e continua. Nas fases anteriores a gente também se machucou. Nas fases anteriores a gente também deu muito tiro no pé. A gente também fez muita coisa errada, e daí? A Mi colocou aqui, vai conviver. Exatamente, gente, vai no conviver. Vai lá para a bebê, quem mora em Nova Andradina, minha outra filha trabalha lá, a piscina ela tá com problema, mas faz lá uma sociedade lá na ABB, vai nadar na piscina. Vai aprender a jogar vôlei com a terceira idade. Gente, vocês já viram o pessoal da terceira idade jogando vôlei? É uma gracinha, gente. Coisa mais fofa, coisa mais linda. Faça dar sentido para a tua vida. Dê sentido para a tua vida, para essa nova fase que você está vivendo. E para de ficar assim, meu Deus, e agora? E ficar se comparando. A comparação é boa, mas ela é dolorosa quando você fica se machucando com a comparação. Para de ficar se comparando com as suas amigas que deu certo e você acha que você não deu certo. Você não vai fazer as mesmas coisas que essa sua amiga, que esse seu amigo. Talvez o seu dom é outro, o teu chamado é outro, tá? Tem pessoas aqui que fazem coisas que eu falo, meu Deus, não dou conta não sei fazer isso. E nem vou saber, eu não sou obrigada a saber tudo, não vou conseguir fazer tudo. Tem coisas que Deus nos deu como dom.
Então, descubra o teu propósito. Descubra no que você é boa. O que você faz de bem feito. Talvez seus amigos não vão conseguir fazer o que você faz. E aí? É sua identidade, é o seu jeito de ser. Então, dê sentido a essa fase que você está vivendo, ok? Beleza, gente? Ó, a Mi colocou aqui. Ó, a Maria colocou verdade. A Mi colocou, eu tinha essa mentalidade de achar que não podia fazer mais nada e só esperar o tempo passar. Meu Deus, a gente... Nossa, Mi, você é novinha ainda, hein? Pensando nisso, a gente sempre tem muita coisa para fazer. E uma pessoa, quando ela chega numa certa idade e ela acha que ela já tem que pendurar a chuteira, ela perde o propósito, ela não tem mais um propósito de vida, ela vai adoecer e ela vai morrer logo. Então, enquanto você está vivendo, enquanto você está aqui, faça, descubra o teu propósito e dê sentido a essa fase que você está vivendo. Tá bom? Certo? Podemos encerrar? Ó, a Thalita colocou muito bom. Gente, beijo, amo vocês. Quem quiser entrar no grupo lá do WhatsApp, manda mensagem, eu vou estar compartilhando aí nos stories. E vamos preparar certinho para a gente começar a fazer reunião pelo Meet, que aí a gente pode conversar mais, eu quero ouvir mais vocês, eu quero que vocês participem mais, tá? Então, vamos tentar fazer reuniões onde todo mundo consiga participar, ok? Certo? Gente, beijo. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Boa noite. Estou encerrando.